Olá, o programa Análise Direta está começando. Hoje a gente vai falar dos problemas no atendimento nos planos de saúde. Atualmente, 30% dos trabalhadores no Brasil não tem plano de saúde. Isso relativo aos trabalhadores, porque quando a gente fala da população em geral, 70% da população brasileira não tem acesso aos planos de saúde. E quem tem acesso enfrenta uma série de problemas. A gente vai conversar sobre esse assunto com a especialista em Direito Médico e Saúde, doutora Vanessa Signorini. Seja bem-vinda, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada. Existe uma proposta de criar planos mais populares, um preço mais barato do que os planos normais e oferecendo um preço mais em conta. Essa proposta foi barrada na Justiça. Qual que é a avaliação que a senhora faz dessa proposta ter sido barrada? Que foi correta. Hoje os planos de saúde eles já cobram um valor para que a pessoa tenha o acesso ao plano de saúde. Esse tipo de contrato, ele teria que pagar uma porcentagem maior caso ele tivesse algum problema de saúde. Então, por exemplo, ele pagaria a mensalidade e aí se ele precisasse de uma cirurgia, de um atendimento médico, de uma internação de urgência, tudo isso pagaria à parte. Isso ficaria muito mais caro para o consumidor. Eu faço essa pergunta porque no momento que o Brasil vive de crise econômica, desemprego, para um trabalhador seria razoável trocar um plano de 500 por um de 100. Mas aí ele enfrentaria que tipo de problemas? Se ele não utilizar realmente, ficaria muito melhor, porque aí ele vai pagar menos e não vai utilizar. Só que, se ele precisar, aí ele vai ter um gasto muito maior. Então, bem mais elevado do que se ele pagasse por mês ali aquele valor X pré-determinado, sabendo que se ele tiver qualquer problema ele não vai pagar nenhum gasto extra. Porque nas contas normalmente a gente pensa a conta do valor do exame ou da consulta, né? Da cirurgia de um tratamento, aí o valor é bem maior, né? Sim, e aí bem a maior. surpresa seria maior. Internações, UTI. Quando você tem esse tipo de gasto, até mesmo a seringa que eles utilizam em você vai ser tudo contabilizado. Então, o gasto fica bem maior. Hoje, as regras atuais que estão regulamentadas pela ANS, né, Agência Nacional de Saúde Suplementar, qual que é o básico, o mínimo que um plano de saúde tem que oferecer? Existem 3 tipos de plano de saúde. Existe o ambulatorial, o hospitalar e o ambulatorial com hospitalar e obstetrícia. O que acontece? A pessoa ela tem que ver o que ela está contratando. Então, se ela quiser um plano somente para consultas, exames, então ela vai pelo ambulatorial. Se ela quiser um plano somente para cirurgias, internações, no caso de uma emergência, é o hospitalar. Agora, ela tem que ver o que ela contratar. O mais importante e o aconselhável é contratar o ambulatorial com o hospitalar, porque ela vai ter direito a tudo. Então, se ela precisar de uma internação, de uma cirurgia, ela está coberta. Se ela precisar de um exame, de uma consulta, coisas de rotina, ela também estará coberta. Agora, qual limitação que o plano de saúde pode colocar quanto ao número de exames ou, eventualmente, número de consultas? Não, ele não pode, a não ser que esteja no contrato. Agora, se não estiver no contrato, limite de sessões, limite de exames, consultas médicas, não pode haver limitação. Pela lei dos planos de saúde, não tem como ter limitação. Mesmo estando no contrato, existe também alguma limitação razoável? Colocar um exame por ano? Não. Aí já deixa não, de ser razoável. Deixa. Aí ele está sendo prejudicando o consumidor. Aí entra o Código de Defesa do Consumidor, essa cláusula é abusiva e, por consequência, ela é nula de pleno direito. No caso das cirurgias, pode haver algum tipo de cobrança paralela? A cirurgia está prevista no plano de saúde, mas o anestesista é cobrado à parte, o apartamento é cobrado também. Se tiver tudo no plano de saúde, no contrato, não. Então, muitas operadoras, a gente passa por esse problema que o médico fala, o meu anestesista, a operadora não cobre. Então, você tem que entrar em contato com a operadora e verificar a veracidade. Olha, não cobre mesmo, eu vou ter que pagar, mas geralmente tudo está incluso. Normalmente, no seu trabalho, o que você percebe que causa mais problemas? O contrato que não é obedecido, não é seguido pela operadora, ou o contrato ser abusivo, o contrato deixar de incluir coisas fundamentais? Geralmente, a operadora ela não cumpre com o contrato. Está no papel e não é cumprido. Porque aí ela limita,
ela fala assim, ah, não, você, uma grávida, ela fez um ultrassom naquela semana, ela tem um problema, ela precisa fazer ultrassom na semana seguinte. Aí a operadora fala assim, ah, não, mas você acabou de fazer um ultrassom, você vai para a auditoria e demora para autorizar. Ela não pode fazer isso, ela não pode limitar. Se não constar no contrato, ela não pode limitar. O artigo 12 ele é muito claro, ele fala que sem limitações. Ela tem atendimento clínico, médico, hospitalar, exames, sem limitações. E, às vezes, consta no contrato também algumas coisas abusivas, como reajustes, como algumas cláusulas de exclusão de determinadas doenças já catalogadas pela OMS, né, pela Organização Mundial de Saúde. Então, se existir alguma limitação no contrato, essa cláusula também ela é abusiva, ela pode ser quebrada pelo Código de Defesa do Consumidor. Quais são os caminhos para reclamar? Eu queria dar vários exemplos. Vamos desde um desentendimento lá na hora do atendimento, um enfermeiro, um médico que foi um pouco mais rude ou o atendimento não foi adequado, até uma negativa de cirurgia ou de um exame, de um remédio importantíssimo, né? Quais são os caminhos para reclamar? Existem vários caminhos e tem que ver o caso concreto. Por exemplo, a pessoa foi atendida por um médico e acredita que ele, por algum motivo, ele falhou no atendimento dele. Aí ela tem que verificar se ele se enquadra na falha do Código de Ética, tá? E aí ela pode fazer uma representação no CRM. Mesma coisa para o enfermeiro, também pode ir para o Conselho Regional e fazer a reclamação daquele atendimento, do que aconteceu, enfim. Demora de atendimento, aí a gente pode fazer uma reclamação ou para a clínica ou para a operadora de saúde, tudo administrativamente. Demora por exemplo, a pessoa faz um pedido junto à operadora de saúde de determinada cirurgia. O plano de saúde ele tem 21 dias úteis para autorizar essa cirurgia. Deu 25 dias, o plano de saúde não autorizou. A pessoa pode ligar na ANS, comunicar, fazer a reclamação e a ANS vai tomar as devidas providências. Isso tudo administrativamente. Agora, quando chega uma negativa, tá? Que ela pode ser tácita ou não, quando chega a negativa do atendimento, aí nesse caso, ela tem que procurar a justiça, porque aí já não tem muito o que se fazer. O plano de saúde vai falar, não tem cobertura, a ANS não está no rol da ANS ou não está previsto contratualmente. Então, nesse caso, a gente não vai cobrir o seu tratamento. E aí tem que ser advogado, defensor público. Exatamente. Como que costuma ser essa rotina? De preferência que ela procure um advogado especialista na área, porque aí ele vai saber orientá-la realmente quais são os seus direitos, se ela realmente tem esse direito, porque em alguns casos pode ser que ela não tenha, ela tem que verificar certinho qual que é o procedimento, se é um procedimento por que a operadora não quer. A primeira coisa é a negativa, não consta no rol da ANS. Não constar no rol da ANS, no estado de São Paulo, inclusive, nós temos uma súmula do TJ, do Tribunal de Justiça, que é a súmula 102, que ela fala, é abusiva negativa da operadora de saúde quando ela se baseia no rol de procedimentos da ANS. Por quê? Porque esse rol ele não é taxativo, ele é um rol exemplificativo. Então, existem muitos tratamentos ainda que não deu tempo de se incluir nesse rol. Então, a pessoa tem uma determinada doença, já tem um determinado tratamento para aquela doença. E o paciente tem o direito às melhores técnicas, os melhores métodos para a cura da sua doença. Então, ela fala, não, mas não está incluído no rol da ANS, que só é atualizado a cada 2 anos. Então, tem uma série de burocracias que acabam prejudicando. Então, nesse caso, ela tem o direito, sim, de procurar a justiça e pedir determinado tratamento e que ele seja autorizado pela operadora de saúde. No caso das reclamações na ouvidoria, existe alguma regra de prazo para a resposta? Existe, por exemplo, no caso dos bancos, tem alguns dias úteis regulamentado pelo Banco Central, sim, na ANS. Eu acho que é 7 ou 5 dias, tem um prazo, não me recordo. Tem prazo. Não tem é prazo. Simplesmente reclamou e a reclamação ficou lá guardada. A ANS passa um prazo. Ela passa um prazo. Agora, um dos principais assuntos de reclamação dos planos de saúde é o reajuste. Sim. Reajuste que tanto com base nos gastos, na inflação, quanto com base na idade. Isso. Tem aquela escadinha, passou de 18 para 19, já aumenta. Isso. Em que ponto que o plano de saúde não pode mais dar esse reajuste baseado na idade? Com a alteração da lei, isso foi em 98, os planos de saúde tiveram que se adequar
Então, o máximo de reajuste autorizado é até os 59 anos. Então, a pessoa ela entrou no plano de saúde com 20 anos, ela vai ter os reajustes autorizados por faixa etária, são, se não me engano, 8 faixas etárias, então de 0 a 18 anos, aí tem várias escalas. Quando ela faz 59, ela tem o reajuste, então de 58 para 59 ela tem o reajuste e a partir dali ela não pode mais ter o reajuste. De 58 para 59. Exatamente, isso nos contratos posteriores à lei de 98. Então não pode mais ter aquele reajuste Depois dos 59 anos, não. Só que tem um reajuste anual que é com base nos gastos, não é exatamente a inflação. Não. Mas realmente é um transtorno muito grande para quando o valor aumenta demais. Muito grande, porque existem 2 tipos de plano de saúde. O individual familiar, que esse está muito escasso no mercado, você não encontra ele com facilidade para comprar, tá? Para adquirir o contrato. O reajuste ele é anual e ele é estipulado pela ANS. Então, a ANS, todo ano, se não me engano, no mês de maio, ela faz um estudo autorial e ela fala, olha, o reajuste desse ano vai ser de X%, desse ano foi de 10%. Tá? Então, esse reajuste é passado para quem tem contratos individuais ou familiares. E aí nós temos os planos coletivos empresariais e por adesão. Esses planos coletivos, a ANS regula, mas os reajustes não. Então, o que acontece? A operadora de saúde, ela vai lá e ela fala assim, o seu contrato do plano de saúde, da sua empresa, uma empresa, esse mês ele teve um uso, no ano, né? Ele é um reajuste anual. Esse ano ele teve um uso, uma utilização muito alta e, por esse motivo, o seu reajuste é de 40%. Aí, esse reajuste a ANS não regula. É um contrato entre as partes, aí cabe a outra parte verificar se o reajuste está correto, se ele não está abusivo, o porquê que aconteceu. Em muitos casos, a operadora não consegue comprovar como que ela chegou nesse valor. Não é porque ele está acima do que foi estabelecido pela ANS que ele pode ser considerado abusivo. Não. Não é porque ele está 10% acima. 10% é 15%, vai ser abusivo. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Tem que ser analisado a documentação, o que eles estão alegando. Hoje, devido a ter muitos problemas de ajuste, a ANS fez um parâmetro. Então, as empresas que têm até 30 vidas, porque em muitos casos a gente está falando de um plano coletivo empresarial, tá? Mas em muitos casos a gente chama ele de falso coletivo empresarial. Por quê? Porque a família tem um CNPJ, né? Alguém da família tem um CNPJ, ela vai lá e contrata um plano de saúde, aí está ela, a mãe, o pai, o filho, a irmã, o esposo, todo mundo. Então, ele está um plano familiar, só que coletivo empresarial. Então, nesses casos, tem que se verificar. Então, como os reajustes eram muito altos, a ANS falou assim, olha, até 30 vidas o reajuste pode ser até X. De 30 a 100, porque a gente tem empresas que têm 5.000 pessoas no plano de saúde. Né? E a gente tem empresas que têm 3 pessoas no plano de saúde. Então, existe uma discrepância muito grande. Então, a ANS conseguiu dar uma orientada nisso, mas só nisso. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo nessa conversa sobre planos de saúde. Você pode nos mandar dúvidas,